Eu vou te contar agora como tudo começou. Quando eu falei que comecei do zero, realmente eu não estava brincando. Eu comecei do zero mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de inglês. Então sempre gostei de inglês. Mas eu nunca tive meios de aprender essa língua. Verdade, eu lembro até que meu pai comprou uma coleção da Globo, vários livros, eram livros azuis de capa dura, que tinha até fitas cassetes. Você não lembra fita cassete? Era algo bem antigo, tá? Que a qualidade do som não era tão boa. Mas bem diferente de CD, bem diferente de MP3 igual a gente tem hoje. Mas eu lembro que eu peguei essa coleção, meu pai me deu essa coleção esperando que eu aprendesse inglês com aquela coleção, mas como você é muito novo, então você sabe que você não liga muito para isso, né? Então eu até gostei, ouvi uma coisinha aqui, outra ali, tentei repetir aquilo ali, mas logo joguei e deixei de lado. Mas foi logo quando a gente teve o início da internet aqui no Brasil, eu não lembro quando foi isso, mas há uns 20 anos atrás, talvez assim, não sei, mas no início da internet que a coisa começou a fazer uma certa diferença assim na minha vida. E eu fui para a internet, claro que no início, qual era o início no início da internet, o que a gente sempre queria fazer, né? Eu entrei na internet procurando relacionamento, digamos assim. Mas teve um dia que eu coloquei na cabeça, eu tô com uma ferramenta poderosa nas mãos. Então nessa época não tinha nem Google ainda, então o buscador era o KD, pessoal que lembra, né? O KD. E o que acontece? Eu tô com essa ferramenta importante aqui nas mãos e eu tô usando para quê? Para bobeira, eu posso usar para fazer algo mais importante. Não sei, caiu uma ficha um dia. Não sei o que aconteceu anteriormente, eu não consigo me lembrar o que aconteceu anteriormente, mas eu sei que um dia eu parei e me fiz essa pergunta. Eu falei, vou usar isso para aprender inglês. E foi quando eu comecei a procurar lugares para tentar aprender inglês online. E aí vem o começo de tudo. Porque nessa época tinha um programa de bate-papo que era o IRC e também tinha com M, agora eu não sei, eu nunca soube a diferença, mas é o Mirk. E nele você tinha salas de bate-papo somente com texto, tá? Não tinha essa coisa de voz, somente com texto, e você tinha também a possibilidade de entrar em salas praticamente do mundo todo. Então, o que eu fiz nessa época? Eu procurei uma sala em inglês. E olha o que é isso que eu falo, é isso que eu acho interessante. Olha o que eu fiz. Na sala, aí você tinha do lado assim o chat, o principal, na tela principal, e do lado assim os nomes das pessoas. E aí eu olhava assim os nomes das pessoas e aquela que eram assim parecidas tinham nomes nacionais, aí eu falei, vou puxar um assunto com essa pessoa. E aí eu puxava um assunto com aquela pessoa, falava um oi, não importa se era homem ou mulher, mas normalmente era homem, porque mulher normalmente não dá atenção e era muito difícil encontrar mulher lá. Mas, oi, e aí, tudo bem? Como é que tá? Em português mesmo, procurando um brasileiro. Você é brasileiro? E aí, de vez em quando, calhava de uma pessoa responder. E nisso eu procurava uma outra pessoa americana, que era mais fácil de encontrar porque era uma sala americana. E aí eu usava o que eu falava para essa pessoa aqui brasileira e perguntava para essa pessoa, cara, como é que eu falo isso em inglês? Porque, vou repetir, não é brincadeira, foi 0 mesmo. Então como é que eu falo, e aí, tudo bem em inglês? Tá? Então era esse o nível. Tá? Eu escrevia sou com S-O-U, era assim que eu escrevia sou. Então, aí perguntava aquela pessoa respondia, era muito difícil encontrar alguém que poderia te responder, dar um oi e depois uma pessoa que pudesse te auxiliar falando como era aquilo em inglês. Aí eu pegava, copiava aquilo e colava no chat da pessoa em inglês, tá? E aí aquela pessoa respondia, eu copiava e colava para essa pessoa brasileira o que a pessoa tinha falado. E aí perguntava a ela. Porque lembra que nessa época não tinha nem tradutor online. Então eu usava as pessoas como intérpretes. Tá? Então, e aí algumas vezes as pessoas respondiam, mas é claro que quando se faz essa primeira vez a pessoa responde, alguém de bom coração responde, a segunda vez a pessoa já acha, opa,
a terceira vez a pessoa já te ignora direto. Né? Então, aí eu tinha que achar uma outra pessoa brasileira e tal, para poder conversar e aí iniciar a conversa de novo e copiar e colar e tal. E ao final de toda essa correria, digamos assim, esse trabalho duro, digamos assim, essa conversa, eu pegava um caderno e fazia as anotações, passava tudo que eu tinha aprendido lá para um caderno. E é claro que a segunda vez que eu fui lá, eu já tinha mais vocabulário, tá? Então, já tá percebendo como é que tá funcionando a coisa. Então, já tinha até mais vocabulário. E aí, eu jogava aquilo lá para a pessoa. Era bem mais fácil porque eu não tinha que falar, tá? E quem lembra aí da conexão de escada, né, que a gente tinha que esperar até meia-noite para poder entrar na internet e para poder conversar com as pessoas, porque antes de meia-noite puxava, né? Era como se fosse a gente estivesse fazendo ligação e na época a ligação era bem mais cara. Então, então eu tinha que esperar até meia-noite para poder entrar lá e conversar com as pessoas. Então, esse foi o início, o ponto zero mesmo, tá? Copiando e colando conversas e fazendo anotações.